Muito bem, meus amores, estamos aqui, né, para mais uma revisãozinha, agora focando na primeira fase da Unesp. Como é clássico, o que eu fiz? Eu dei uma analisada na prova para projetar o que vai cair, tá? Então nós temos aqui, ó, a prova de 2020, tudo primeira fase, tá? Unesp. Prova de 2021, na prova de 2021 eles tinham duas opções, tá? Eles tinham prova de biológicas e de exatas. Eu analisei a prova de biológicas. Por quê? Porque o curso aqui é voltado para medicina, tá? Vocês são biológicas. Prova de 22, a mesma coisa. Tinha prova de biológicas e de exatas, eu peguei biológicas. 23, parou esse negócio, é uma prova só. 23, 24 e 25, tá? Eu peguei aqui, nessa tabulação, só as provas de final de ano, tá? Mas a Unesp tem no meio do ano para algumas carreiras também, certo? E eu não aguentei a curiosidade e fui lá dar umas sapiadas, né, também nas provas de meio de ano, embora eu não tenha colocado aqui, né, a análise. Eu vou falar algumas coisinhas para vocês, tá? Então, a primeira coisa que dá para anotar aqui, ó, vamos lá. Vamos grifar a bagaça. Então, aqui, ó, questão envolvendo movimento, tá? Movimento uniforme, uniformemente variado, gráfico, lançamentos, tá? Isso aparece aqui, né? Aparece aqui, ó, movimento, aceleração, né? Apareceu, onde mais? 2024 apareceu gráfico, MU, MUV, né? E aqui um lançamento oblíquo assimétrico, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis provas, em cinco apareceu esse tema dessa questão. Então, obviamente, eu pressuponho que vai cair uma questão envolvendo movimento na prova de 2026, tá? Tá bom. Próximo aqui, ó. Conservação da energia mecânica. Então, aqui é um tema que envolve energia e conservação, tá? Energia mecânica, ou seja, energia potencial gravitacional, energia cinética, energia mecânica e sua conservação, tá? Aqui, ó, conservação da energia mecânica, conservação da energia mecânica, aqui energia cinética, aqui não apareceu, aqui não apareceu também, tá? Então nós temos das 6 provas em 4 apareceu isso, tá? Energia e com sua conservação, eu chuto que vai aparecer nessa prova 2026. Próximo. O que nós temos aqui, ó? Lente convergente. Lente convergente é ótica, né? Uma de lente, uma de espelho, uma de espelho esférico, uma de refração. Aqui refração, índice de refração, né? Lente convergente. Então, em todas aparecia uma questãozinha de ótica. Eu espero uma questãozinha de ótica. Provavelmente lente, tá? Mas é meio muito, mais ou menos bem distribuído entre esses tópicos da ótica. O que mais dá pra gente notar aqui? Vamos lá. Azulzinho agora. Ondulatória. Aqui, ó. Ondulatória. Aqui, ó. Aqui não caiu. Aqui caiu refração de ondas, quando vai da região funda para a região rasa. Refração de ondas em líquidos. Onda estacionária. Aqui, relação fundamental e espectro eletromagnético. Aqui, relação do fundamental da ondulatória e velocidade média, tá? Então, uma questãozinha envolvendo ondulatória, normalmente envolvendo relação fundamental. E mais dá para a gente notar aqui, vamos lá. Vou pegar agora roxinho, tá? Aqui, ó, gases, uma questão conceitual de gases. Gases, cadê gases? Gases, transformação isocórica. Aqui, gases juntamente com hidrostática, né? Gases juntamente com hidrostática. Então, das 6 provas, em 4 caiu gases. Opa, gases aqui, né? E eu pulei circuitinho, ó. Circuitinho, claro, circuitinho elétrico. Vou botar aqui em vermelhinho, tá? Ó. Associação de geradores, energia elétrica, circuito gerador resistor e primeira lei de Ohm, né? Aqui primeira e segunda lei de Ohm, circuito paralelo, disjuntor e potência máxima, tá? Então circuitinhos envolvendo primeira lei de Ohm. E o que mais dá para anotar? Também eu coloquei aqui, ó, vou pegar aqui
azul mais escuro, dinâmica do movimento circular e movimento circular, tá? Então, movimento circular e dinâmica do movimento circular, que é o movimento circular acoplamento, né? Então, apareceu em 3 das 6, tá? Movimento circular e a dinâmica do movimento circular. Aí, tudo bem, isso foi nas provas, então essa é a minha projeção, né, para a prova de 2026. Isso quando a gente olha as provas de final de ano. Agora, quando você dá uma sapeada nas provas de meio de ano também, tá? Eu percebi que além dessas questões aqui, ó, quer ver? Vou pegar um vermelho mais escuro. Tá vendo aqui, ó, hidrostática? Né? Aqui, ó, pressão absoluta, pressão hidrostática, tá? Então, se você juntar com as provas de meio de ano, nas provas de meio de ano aparecia hidrostática bastante, tá? Então, eu chuto também uma questãozinha hidrostática, tá? E aí eu botei uma questãozinha de hidrostática, né, nesse simuladinho aí, tá? Então, para a prova deste ano, eu projeto esses temas aqui, tá? Claro, aí você vai falar, pô, professor, pode ser que não caia movimento? Pode ser. Pode ser que não caia energia mecânica e conservação? Pode ser. Pode ser que não caia ótica? Pode ser. Pode ser que não caia ondulatório? Sim, né? Agora, não cair movimento, energia mecânica, ótica, ondulatória, circuitinho, gases, né? Dinâmica do movimento circular e hidrostática ao mesmo tempo, aí não, né? Então, desses tópicos que eu estou falando, mais ou menos metade vai cair, tá? Se a gente, né, der sorte, mais da metade, né, vai cair. Dá para acertar, sei lá, 70%, 80%, tá? Estão comigo, gente? Então, assim, se a gente... Aquela história, né? A gente projeta o que vai acontecer no futuro com o que a gente tem. O que a gente tem? Os dados do passado, né? Se a gente olhar para o passado, se em função do que aconteceu no passado fosse possível prever o que vai acontecer no futuro, né? Então a gente estudava só coisinhas, né, que a gente saberia certeza que ia cair, tá? Mas não é assim. Mas é uma boa ideia, tá? Então é difícil ele não cair tudo ao mesmo tempo. Então desses tópicos que eu falei aqui, pelo menos metade vai cair, tá? Então é uma boa, ou um bom norte, uma boa orientação para nós. Então, em função desses tópicos, aí eu montei um simuladinho. Estão comigo? E aí, meus amores, esse simuladinho envolve questões de Unesp. Todas elas são questões de Unesp. E aí, como é muito mais usual as pessoas fazerem as provas de final de ano, tá? Eu selecionei as questões mais das provas de meio de ano com o perfil que eu queria, tá? Então eu fui analisando, fui pegando as provas de meio de ano para tirar as questões do jeito que eu queria, tá? E aí provavelmente vocês não fizeram essas questões, né, antes deste simulado, tá? Então vamos lá. Vamos para a questãozinha aqui. Primeira questãozinha que a gente tem, questãozinha envolvendo movimento, tá? Vamos lá. O limite máximo da velocidade para veículos leves na pista expressa da Avenida das Nações Unidas, em São Paulo, foi recentemente ampliado de 70 km por hora para 90 km por hora. O trecho da avenida, conhecido como Marginal Pinheiros, possui extensão de 22,5 km. Comparando os limites antigo e novo das velocidades, a redução máxima de tempo que o motorista de veículo leve poderá conseguir ao percorrer toda a extensão da Marginal Pinheiros pela pista expressa nas velocidades máximas permitidas será de aproximadamente. Então, veja, é uma questãozinha envolvendo aí movimento, tá? Então, questão envolvendo movimento. E aí, esse movimento, velocidade constante é movimento uniforme, tá? A gente vai usar a formulinha da velocidade média, né? A gente sabe que velocidade média é deslocamento pelo tempo. Qual que é a ideia, né? Então, quando você tinha a velocidade de 70 km por hora, você demorava um certo tempo para percorrer esses 22,5 km, tá? 90 km por hora, você vai demorar menos tempo, tá? Então, está a pergunta da redução de tempo. A redução de tempo é o quanto você vai economizar. Concorda comigo? Então, vamos lá. Qual é a condição física que a gente vai impor aqui?
Intervalo de tempo, né, de redução, tá? A redução do tempo. Tá, vamos lá. Qual tempo demora mais? Qual tempo demora mais? Com a velocidade menor ou com a velocidade maior? Com a velocidade menor, certo? Com uma velocidade menor, você demora mais tempo para percorrer a distância, tá? Então, a redução vai ser o tempo maior, que é o tempo a 70 km por hora, que é a velocidade menor, menos o tempo menor, que é o tempo na velocidade maior, 90 km por hora. Faz sentido isso? Então, a economia de tempo, né, é o tempo que eu teria a 70, né, menos o tempo que eu teria andando a 90 km por hora. Como esse número aqui, o tempo a 70 km por hora, é maior, essa diferença vai dar um número positivo e é essa redução que eu quero, tá? Vamos lá, então o ΔT de redução vai ser... Quem que é ΔT? Se você olhar na formulinha, ΔT, ele é ΔS sobre V, né? Se a gente isolar aqui o ΔT, ele é ΔS sobre V, certo? Então, quem que é o ΔT a 70? É o ΔS a 70, que é os 22,5 quilômetros, pela velocidade a 70, que é 70 mesmo. Estão comigo? Repare que eu estou usando o sistema usual, tá? Eu estou usando a velocidade em quilômetro por hora, a distância em quilômetro, e aí o tempo eu vou achar em hora. Esse tempo que vai sair daqui vai sair em hora. Menos o tempo você andando a 90 km por hora. Qual que é o ΔS que você vai andar? É os 22,5, é o comprimento inteiro da Marginal Pinheiros, tá? Dividido pela velocidade de 90 km por hora. Beleza? Então a ideia é fazer essa continha aqui, tá? Então o intervalo de tempo, a redução de tempo que eu vou ter, tira o mínimo aqui, né? 70 e 90 é 7 vezes 9 vezes 10, certo? Vamos lá. 7 vezes 9 vezes 10 dividido por 7 vezes 10 dá 9. Então vai ficar 9 vezes 22,5. Menos 7 vezes 9 vezes 10 dividido por 9 vezes 10 dá 7. Então fica 7 vezes 22,5. Então este ΔT vai nos dar, bota 22,5 em evidência, 9 menos 7, 2. 2 vezes 22,5, 45, tá? Então ficou 45 dividido por 7, por 9, por 10. Então esse ΔT de redução aqui vai nos dar 45 por 9, 5, né? Então embaixo vai ficar 5 vezes 10, 50, vezes 7. É 1 sobre 350, concorda comigo? Não? Perdão. 5 em cima, né? Muito bem. Muito bem. 5 em cima e 70 embaixo, certo? 5 dividido por 70 vai me dar este ΔT, vai me dar aproximadamente 0,07, vou botar 14 aqui, ó. Horas, tá? Então achamos a resposta em horas. Aí, olha, as alternativas estão em minutos segundo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui vezes 60, né? Para achar em minutos, tá? Então isso aqui vai dar vezes 60, 4,28 minutos. Então, finalmente, esse ΔT vai nos dar 4,28 minutos, né? O que é 4,28 minutos? É 4 minutos inteiro, né? Mais 0,28 minutos. 0,28. Isso aqui, menos 4. 0,28,28 vezes 60 dá aproximadamente 17 segundos, tá? Então, 4 minutos, 17 segundos.
caracteriza, portanto, a alternativa E. Beleza? Tudo bem, minha gente? Então, é um exercíciozinho envolvendo movimento, aí você tem que pensar no raciocínio que você tem que impor, a condição física que você tem que impor, e depois pensar em unidades, né? A gente achou aqui a resposta em hora, aí eu multipliquei por 60 para achar em minuto, 4,28 minutos. São 4 minutos inteiros, mais 0,28 minutos. 0,28 vezes 60, 17 segundos. E aí matamos a questão. Perguntinhas, dúvidas, comentários? Beleza. Suave na nave. Podemos seguir? Vamos lá. Então, próxima questãozinha. Questãozinha envolvendo um jogo de sinuca, né? Em um jogo de sinuca, a bola A é lançada com a velocidade V de módulo 2 metros por segundo. Então, essa velocidade V aqui é 2 metros por segundo. Em uma direção paralela, tabela lateral, né? As tabelas laterais maiores da mesa, conforme representado na figura. Ela choca-se de forma perfeitamente elástica com a bola B inicialmente em repouso e, após a colisão, ela se move em direções distintas, conforme a figura 2. Então, veja, não é um choque frontal, tá? Ela bate mais ou menos, né, não exatamente no meio da bola amarela, né? E aí elas espalham aqui. Se uma das duas bolas, sabe-se que as duas bolas são do mesmo material e idênticas em massa e volume. A bola tem A imediatamente depois da colisão, velocidade V' de modo 1 metro por segundo, de módulo 1 metro por segundo. Então, esse V' vale 1 metro por segundo. Desprezando os atritos, sendo E'B a energia cinética da bola B, imediatamente, né, depois da colisão, e EA, energia cinética da bola A antes da colisão, a razão E'B sobre EA é... Bom, vamos lá. É uma colisão perfeitamente elástica de corpos de mesma massa. Só que eles não trocam de velocidades. Lembra disso? Que a gente tinha feito, né? Colisão perfeitamente elástica de corpos de mesma massa. Eles trocam velocidade se a colisão for frontal, tá? A colisão aí não é frontal, tá? Então, colisão frontal seria o meio da bolinha aqui atingindo bem o meio da outra bolinha, tá? Né? Não é o que acontece nesse exercício. A bolinha vem aqui e vai pegar, né? A bolinha amarela está um pouquinho deslocada. Então, na hora que bater, a bolinha amarela vem para cá, né? E a outra vai para cima, tá? Então, não é uma colisão frontal. Então, eles não vão trocar de velocidade. Se fosse uma colisão frontal perfeitamente elástica, trocava de velocidade, né? A bolinha A vinha com 2, a B estava parada. Aí, no final, a A parava e a B saía com 2, tá? 2 metros por segundo. Não é o caso aqui, porque a colisão não é frontal. Porém, é perfeitamente elástica, né? A colisão é perfeitamente elástica. Então, ocorre a conservação da energia, tá? Então, a gente tem que energia mecânica inicial igual energia mecânica final, tá? Então, a energia mecânica aqui é só a cinética, né? Então, a cinética inicial é igual a cinética final. No início, quem está em movimento é só a bolinha A. Que energia mecânica inicial é a energia cinética da bolinha A, tá? É mVA ao quadrado sobre 2, tá? A massa das duas é a mesma, tá, gente? Então, em vez de chamar de MA, já vou chamar de M, porque é igual, tá? No final tem as duas bolinhas se movimentando. Então, é a massa da bolinha A vezes a velocidade final da A ao quadrado sobre 2, mais a energia cinética da bolinha B, que é a massa M, velocidade final da B ao quadrado sobre 2. Beleza? Bom, as massas são as mesmas, né? Vamos lá. As massas são as mesmas. Então, eu posso botar essa massa aqui e essa massa aqui em evidência e cancelar com a massa do outro lado, tá? Então, a massa morre. Mesma coisa para o 2. Boto o 2 em evidência e mato com o 2 do outro lado, tá? Então, sobrou, que é a velocidade final da A, que é 1 ao quadrado. Perdão, essa velocidade
inicial da A é 2, a velocidade final da A é 1 ao quadrado, então dá para achar a velocidade final da B, né? Ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, é igual a 1 ao quadrado é 1, mais VB' ao quadrado. 4 menos 1, 3. Então, VB' ao quadrado é 3. Portanto, VB' é raiz de 3 metros por segundo. Tá? Muito bom. Então, achamos a velocidade final da bolinha B. Mas não é essa a pergunta, né? Qual é a pergunta? A pergunta é a razão. Energia cinética final da B pela energia cinética inicial da A, tá? Então já vamos fazer aqui direto, pode ser? Energia cinética final, né? Ele chamou EB, né? Energia cinética final da B sobre energia cinética inicial da A, tá? Então vamos lá. Quem que é a energia cinética final da B? É a massa da B, velocidade final da B, ao quadrado sobre 2. Né? Quem que é a energia cinética da A? É a massa da A, velocidade inicial da A, ao quadrado sobre 2. Certo? Então tá. Então vai ficar assim. Ó. Divisão de fração, eu mantenho a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é M, VB' ao quadrado, o VB' é raiz de 3, né? Então vai ficar raiz de 3 ao quadrado, sobre 2, vezes o inverso da segunda, tá? Que é 2 sobre a massa, a velocidade inicial da A, que é 2 ao quadrado. Beleza, gente? E aí a gente vem aqui e cancela, né? Cancela. Esse M com esse M, esse 2 com esse 2, né? Então, esta razão que ele nos pede, energia cinética final do B sobre energia cinética inicial da A, vai ser raiz de 3 ao quadrado, dá 3, sobre 2 ao quadrado, 4. 3 quartos. Isso vai nos dar, portanto, isso caracteriza a alternativa E. Com isso, nós matamos o exercício. Beleza? Perguntas, dúvidas? Pergunte. Vamos lá. Se eu pensar vetorialmente, não há nada que garanta que esse ângulo entre eles seja 90 graus. Esse ângulo aqui, ser 90? Sim, não. A priori, não. Não tem nada que garanta. Se for 90, é uma consequência que a gente tem que concluir. Dá conta. Mas você calculando o que antes igual o que depois, era para fazer o quê? Para achar a velocidade? Entendi, para achar a velocidade. Tudo bem, me parece, funcionou, né? Mas aí você teve que provar primeiro que o ângulo era 90, certo? Caso ele mostrasse. É, certo, certo. Ou seja, você suspeitou que o ângulo era 90
e que se fosse 90, se buscou no texto informações para ver se o ângulo era 90, aí eu poderia resolver vetorialmente. Sim, vamos supor que ele tivesse... Eu não sei se o ângulo é 90, você falou que você conseguiu provar que é 90, né? Tá, aí vamos supor que ele tivesse dito que o ângulo é 90. Ainda assim, eu acho pela energia mais fácil. Sacou? Né? Nesse caso aqui, a gente tem a informação que a colisão é elástica, né? Então, pela energia, eu acho mais fácil. Porque a energia, qual é a razão que eu achar que é mais fácil? Porque a energia é grandeza escalar, não é vetorial. Porque eu vou mexer com um vetor aqui, entendeu? Se é escalar, é mais fácil. Vou para o escalar. Certo. Beleza. Não, perfeito. Você trabalhou a possibilidade de enxergar caso num exercício na hora da prova precise. Perfeito. Sim, sim, perfeito. Se o ângulo fosse dado, eu poderia trabalhar vetorialmente. Perfeito. Não, maravilha. Show de bola. Tá, entendi. Perfeito. Fechou. Beleza. Imagina. Tamo junto? Vamos pro próximo? Vamos lá. Próximo exercício. Acompanha. Diz assim, ó. Uma garota de 50 quilogramas está brincando em um balanço constituído de um assento e de uma corda ideal que tem uma das suas extremidades presa nesse assento e a outra em um saco de areia de 66 quilogramas que está apoiado em repouso sobre o piso horizontal. A corda passa por duas roldonas ideais fixas no teto e, enquanto oscila, a garota percorre a trajetória circular contida no plano vertical, de modo que, ao passar pelo ponto A, a corda fica instantaneamente na vertical. Tá? Então, no ponto A, a corda está na vertical. Expressando a resistência do ar, a massa do assento, considerando G 10 metros por segundo ao quadrado, e as informações contidas na figura, a maior velocidade, pergunta essa, em metros por segundo, com a qual a garota pode passar pelo ponto A sem que o saco de areia perca o contato com o solo, é igual a... Então tá bom, tá? Então vamos lá, o que tem que acontecer aqui? Esta garota está balançando, né? E ela está descrevendo um arco, né? Um arco aqui de circunferência, tá? Cujo raio é 5 metros, né? No ponto mais baixo, né? Quais são as forças que atuam na garotinha aqui, ó? Nós temos o peso dela, vertical para baixo, e nós temos a força de tração que atua sobre ela, né? A tração está apontando para cima, né? A tração do fio é sempre no sentido de puxar, tá? E ela está descrevendo um arco de circunferência, né? Então, se ela está fazendo curva, existe uma resultante que aponta para o centro da curva, tá? Existe uma resultante centrípeta, tá? Então, exercício de dinâmica do movimento circular. Dinâmica do movimento circular. Então, se ela faz curva, existe uma resultante centrípeta. Então, segundo a lei de Newton, força resultante, né, é igual a massa vezes aceleração. Se a resultante é centrípeta, a aceleração que a gente vai colocar aqui é a aceleração centrípeta. Veja, quando está fazendo curva, como a resultante é centrípeta, a grande pergunta que você deve se fazer é: onde está o centro da curva? A resultante não é centrípeta? Sim, a resultante aponta para o centro da curva. O centro da curva está aqui, ó. Esse aqui é o centro da curva, tá? Então veja, eu tenho duas forças na vertical, uma para cima, uma para baixo, né? Só que o centro da curva está aqui em cima, tá? Então, para a resultante apontar para o centro, a força que puxa para cima tem que ser maior que a força que puxa para baixo. E aí a resultante
é a força para cima menos a força para baixo. Então, a resultante é a tração menos o peso. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, né? Vamos aqui de cantinho. A aceleração centrípeta, a gente vai calcular como sendo v² sobre r, onde v é a velocidade linear, ou ω² vezes r, onde o ômega é a velocidade angular. Nesse caso, ele quer a velocidade linear, tá? Como é que eu sei que é linear? Qual da unidade? Metros por segundo, tá? A velocidade angular é radianos por segundo. Tudo bem, gente? Beleza? Então, ele quer a velocidade linear. Então, eu vou abrir a aceleração centrípeta colocando v² sobre r, tá? Bom, qual que é a tração, né? A tração, olha lá agora no saquinho. No saquinho. É um saquinho? O que é isso? É um saco de areia. Então, quais as forças que atuam no saco, né? Não ficou boa essa frase. Que atuam no saco de areia, né? Olha só, desculpe. Ó, então, as forças que atuam no saco de areia, né? É o peso do saco de areia. Peso, vou colocar PS aqui, peso do saco de areia, né? E aí nós temos a mesma tração, porque é o mesmo fio, né? Então, a mesma tração apontando para cima, certo? Então tá. Então, e aí temos uma outra força, né? Qual é a outra força que envolve aqui? Né? A gente tem a normal, né? A gente tem uma força normal aqui devido ao apoio. Normal, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Deixa eu tirar essa informaçãozinha aqui, né? Forças no saco de areia. Tá. Então, as forças que atuam no saco de areia, né? Se ele está parado, eu tenho que puxa para cima igual que puxa para baixo, né? É equilíbrio estático, tá? Então, a normal mais a tração, né? É igual ao peso do saco de areia. Certo? Tá. Aí é o seguinte. O que vai acontecer? Você concorda comigo que quanto maior for a tração, mais o saco de areia tende a desencostar do chão e, portanto, menor a força de compressão entre o saco de areia e o chão, que é a normal? Então, quanto maior a tração, menor a normal, tá? Então, na iminência de perder o contato, a normal vai para zero, tá? Então, na iminência de perder o contato, a normal vai para zero. E aí a gente tem a tração máxima, né? Então, normal vai para zero. Aí a tração máxima é quando ela tem a mesma intensidade do peso do saco de areia, tá? Então, a tração máxima vai ser o peso do saco de areia, que é a massa do saco de areia, 66 kg, vezes G, que é 10. É isso? Então, a tração máxima vai nos dar 660 newtons. Tá, essa é a tração máxima, né? Então, eu jogo a tração máxima aqui, 660, menos o peso agora da garota, que é a massa da garota, 50 kg, vezes o G, que é 10, já vou colocar aqui 500. Massa da garota, 50, vezes a velocidade agora é máxima, porque eu estou usando a tração máxima, né? Ao quadrado sobre o raio da curva. O raio da curva é o próprio comprimento do fio, né? Que é 5 metros. Certo, gente? Então vai ficar 660 menos 500, 160, né? 50 por 5 dá 10, vezes a velocidade máxima ao quadrado. Mata essa bolinha com essa bolinha. Então, a velocidade máxima vai ser raiz de 16. Raiz de 16 nos dá 4 metros por segundo. Portanto, isso vai caracterizar para nós, né, a alternativa D de Drauzio Varela. Beleza? E com isso nós matamos a questãozinha. Perguntas, dúvidas até aí? Tranquilo?
Tá? Gente, essa parte aqui, dinâmica do movimento circular, isso aqui sabe onde é bem clássico? Unifesp, tá? Provinha da Unifesp. Bem clássico aparecer isso aqui. Beleza? Então vamos para a próxima questão, tá? Próxima questãozinha. Vamos lá. Acompanha. Um filhote de cachorro cochila dentro de uma semisfera de plástico, de raio 10 centímetros, a qual flutua em piscinas de águas paradas, totalmente submersa e em equilíbrio, sem que a água entre nela. Desprezando a massa da semisfera e considerando a densidade da água da piscina 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, G 10 metros por segundo ao quadrado, π igual a 3, e sabendo que o volume de uma esfera de raio R é dado por 4/3 de PR ao cubo, é correto afirmar que a massa do cachorro, em quilogramas, é the mass dog, né? Ele quer saber a massa do cachorro. Bom, é um exercício de um corpo equilíbrio, né? Um corpo total ou parcialmente imerso, né? Em um fluido em equilíbrio, né? Então, é um exercício que envolve hidrostática, tá? Especificamente de empuxo, tá? Vamos lá. Equilíbrio. De corpo total ou parcialmente imerso em um... Vou colocar líquido, né? Mas podia ser fluido, tá? Líquido em equilíbrio. Equilíbrio de um corpo total parcialmente imerso em um líquido, tá? Então tá bom. Então quais são as forças que atuam no nosso glorioso, no nossa gloriosa semisfera, tá? Então quem que nós temos aqui? Nós temos o peso do dog, peso do cachorrinho, apontando para baixo. O peso da casca, né? O peso da semisfera, ele pede para desprezar, não tem, né? Que mais? Está imerso, total, parcialmente imerso em um fluido de equilíbrio? Sim, então recebe deste uma força vertical para cima chamada empuxo. Tá? Então é um exercício que envolve o teorema de Arquimedes. Né? Então vamos lá. Vamos impor um equilíbrio que puxa para cima é igual que puxa para baixo. Né? Então eu tenho que o peso do cachorrinho é igual ao empuxo. Estão comigo? Quem que é peso? É a massa do cachorrinho vezes G. E lembra como é que a gente calcula o empuxo? Né? Lembra do Martinho da Vila? É devagar, devagarinho. Né? É devagar, tá? Empuxo é devagar. Só que a densidade é a do fluido. Sempre lembrar, importante lembrar disso, tá? A densidade é do fluido. O volume é do fluido deslocado vezes o G, tá? Então, vai ser a densidade do fluido. Quem que é o fluido? É a água, né? O volume do fluido deslocado vezes G, tá? Pois bem, a gente tá tudo multiplicando, a gente já pode de cara aqui cancelar G aqui com G ali, tá? Então, a massa do dog vai ficar, vamos lá. A massa do cachorrinho é igual. Densidade do fluido. O fluido é água. Qual que é a densidade da água? 10 ao cubo. Vezes o volume do fluido deslocado. Quanto de água que essa semisfera está deslocando, né? Exatamente o volume da semisfera, certo? Ele falou que a semisfera está totalmente submersa, ou seja, metade da esfera é como se isso aqui fosse metade de uma esfera, né? Submersa. Concorda? Tá, então qual que é o volume do fluido que ela desloca? Né? Exatamente metade da esfera. Então é metade do volume da esfera. Qual é o volume da esfera? 4πr ao cubo sobre 3. Beleza? Bom, então eu estou colocando e o raio aqui, minha gente, né? A gente já vai abrir o raio. Como nós estamos colocando tudo no sistema internacional, então o raio tem que estar no sistema internacional, tá? 10 centímetros
10 centímetros, 0,1 metros. Vou colocar como 10 a menos 1 metro. Pode ser? Então vai. Aí a gente já cancela aqui, olha que bonitinho, ó. A gente já cancela. O π ele fala que vale 3, né? Então, π em cima com 3 embaixo, tá? Então, quanto que vai dar isso aqui? A massa do dog, a massa do cachorrinho, a massa do au-au vai ser 4 dividido por 2, 2. 2. Aí eu tenho 10 a menos 3, 10 a menos 1 elevado ao cubo, 10 a menos 3 com 10 a terceira. Então é 2, né? Concorda comigo? Isso vai dar 2 quilogramas, né? Acabou o exercício. Olha que gostoso. Gostoso quando simplifica tudo bonitinho, né? Mas a gente cancelou, ó. 10 a menos 1 ao cubo. Isso aqui dá 10 a menos 3, que cancela com esse 10 a terceira, tá? Então sobrou 2. E aí matou o exercício. Tudo bem? Ó, o que eu observei aí nessa análise de hidrostática tem caído duas coisas, tá? Essa aqui, que a gente acabou de ver, empuxo, né? E tem caído também pressão hidrostática, tá? Aliás, pressão absoluta. Lembra como é que calcula a pressão absoluta? Sim ou não? Tem um líquido aqui, tem um peixinho aqui. Era para ser um peixe. Espera aí. Temos um peixinho aqui, ó. Não sei desenhar peixe. Faltei na aula de peixe. Na faculdade. Algo mais ou menos assim. Né? Então temos um peixinho aqui que está a 2 metros de profundidade. Qual que é a pressão aqui embaixo? Ah, a pressão aqui embaixo é a pressão no ar na superfície. 10 a quinta pascal, né? Mais a pressão devido à coluna do líquido. Então, a pressão total lá embaixo é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, DGH. Então, a pressão total é a atmosférica, que é 1, vezes 10 a quinta. É água, a densidade da água é 10 ao cubo, G é 10 e a profundidade é 2. Então, essa pressão total vai dar 1 vezes 10 a quinta. E aqui é 2 vezes 10 a quarta. 2 vezes 10 a quarta é 0,2 vezes 10 a quinta, tá? Então, a pressão total lá embaixo, 1,2 vezes 10 a quinta pascal, né? Newton por metro quadrado, pascal. Então, embora eu não tenha colocado em exercício de pressão total, né? Que é a pressão na superfície mais a pressão hidrostática, eu percebi que nas provas aparecia isso, tá? Então, de hidrostática, ou era empuxo, ou era pressão hidrostática. Beleza? Então, isso aqui foi só um exemplozinho à parte, tá? Só para eu explicar, só para a gente relembrar a formulinha da pressão total. Beleza, gente? Tudo bem? Vamos seguir? Então tá, isso aqui foi só para explicar, né? A pressão total não tem nada a ver com exercício, tá? Só para a gente relembrar aí. Muito bom, próximo exercíciozinho. Acompanha, o que ele fala ali, ó. O frasco para medicamento com capacidade 50 ml contém 35 ml de remédio, sendo que o volume do restante é ocupado por ar. Então temos ar aqui, ó. Qual é a capacidade do recipiente? 50. 35 é ocupado pelo remédio. Então, quanto que é ocupado pelo ar? 50 menos 35. Né? Que vai dar 15. Então, tem 15 ml de gás aqui. Estão comigo? Eita. 15. Que beleza. Tá bom, eu escrevo aqui do lado de fora. Não quer deixar eu escrever dentro, eu escrevo fora. 15 ml de gás aqui dentro. Tá, aí ele segue. Uma enfermeira encaixa uma seringa nesse frasco e retira 10 ml do medicamento sem que tenha entrado ar ou saído ar do frasco, tá? Se ela retirou 10, quanto que tinha de líquido? 35. Ela retirou 10. Sobrou quanto? 25.
certo? Sobrou 25 ml de medicamento, né? Mas qual que era a capacidade do frasco? Não era 50? Sim, se era 50, qual é o volume de ar que ocupa aqui agora? 50 menos 25, né? 25 ml. Tamo junto? Beleza? Tá. Bom, considere que durante o processo a temperatura do sistema tenha permanecido constante. Então, uma transformação isotérmica, tá? Isotérmica. E que o ar dentro do frasco possa ser considerado gás ideal. Então, está dando uma ideia para nós que é um exercício de gases. Na situação final, em que a seringa com medicamento ainda estava encaixada no frasco, a retirada dessa dose fez com que a pressão do ar do frasco passasse a ser, em relação à pressão inicial, tá? Então ele quer que você calcule a pressão final, tá? Então é um exercício de gases, né? Transformação isotérmica. Transformação isotérmica. Na transformação isotérmica do gás confinado, o que eu posso escrever, tá? Essa aqui eu vou chamar, aqui o ar aqui eu vou chamar da situação 1 e o ar aqui eu vou chamar da situação 2. A quantidade de ar que eu tenho aqui nessa câmara 1 é igual à quantidade de ar que eu tenho na câmara 2, tá? Então a quantidade de ar é a mesma, o gás está confinado, não escapou gás, não entrou gás de fora, eu posso usar a lei geral, né? Pressão vezes volume sob a temperatura, né, na situação inicial, pressão vezes volume sob a temperatura na situação final. Acontece que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, a gente pode cancelar, né, esse número aqui, T2, com esse número aqui, T1. A gente chega na relação da lei de Boyle, né? PV no estado 1 é igual a PV no estado 2, tá? A pressão do gás no estado 1, não sei. O volume que o gás ocupa no estado 1, 15 ml. A pressão que ele exerce no estado 2 é o que eu quero achar. E o volume V2 que ele ocupa é 25. Né? Então a gente tira aqui P2 é 15 sobre 25 de P1. Certo? 15 sobre 25 dá quanto? 0,6? 15 dividido por 25, isso aí, 0,6. 0,6. Então, vamos interpretar essa resposta aqui, tá? Então, a pressão final é 0,6 da pressão inicial, tá? Então, portanto, a pressão final é 60% da pressão inicial. Só que agora, olha, cuidado, tá? Ele não fala a respeito da pressão, ele fala da... olha lá, a situação final, a retirada dessa dose com que a pressão do ar do frasco passasse a ser em relação à pressão inicial. Então, a pressão final em relação à pressão inicial ficou 60% maior? Não, a pressão final ficou menor, tá? Então não pode ser maior, não pode ser maior, tá? Menor, menor, menor. Se a pressão final é 60% da inicial, é porque reduziu 40%, concorda? Né? Então logo houve uma redução de 40%. Tá? Então, 40% menor. Reduziu, né? Ficou 40% menor. Né? Se a pressão final é 60% da inicial, é porque reduziu 40%. Portanto, isso caracteriza a alternativa D de Drauzio Varela. Beleza, gente? Perguntas, dúvidas, comentários? Tranquilo? Maravilha.
Então tá, então vamos para a próxima questãozinha aqui. Então essa questão foi de gases, né? Próxima questãozinha nos parece uma questãozinha de ótica. Acompanha. No centro de uma placa de madeira há um orifício no qual está encaixada uma lente delgada convergente. Delgada é fina, tá? A lente é fina. O que significa isso? Significa que ela forma imagens nítidas. Se o cara falar para nós que a lente é delgada, que a lente como um todo é fina, é porque ela forma imagens nítidas. Repare que a lente, sendo fina, ainda pode ter borda fina ou pode ter borda grossa, tá? Então, quando o cara fala que a lente é fina, ele não está falando nada a respeito da borda, tá? A lente ser fina quer dizer que ela forma imagens nítidas, só isso. Então, eu tenho uma lente que obedece às condições de nitidez de Gauss, né? Que tem o comportamento óptico convergente, distância focal é 30. Tá bom. Se a distância focal é 30, o foco pode ser mais 30 ou menos 30, tá? E vai ser mais porque trata-se de uma lente convergente. Quem bota o sinal é você, tá? Se a lente fosse divergente, eu tinha que colocar menos aqui. Essa placa é colocada na vertical e um objeto luminoso é colocado frontalmente à lente a distância de 40 centímetros, tá? Então, o objeto, a distância do objeto para a lente é P, o P é 40 centímetros, né? O objeto está na frente da lente, é um objeto real, então o P é positivo, tá? No lado oposto, um espelho plano, espelhinho plano, também vertical e paralelo à placa de madeira, disposto de modo a refletir a imagem nítida do objeto sobre a placa de madeira. Então a imagem vai ser formada sobre a placa de madeira. A figura ilustra a montagem. Nessa situação, o espelho plano se encontra em relação à placa de madeira, uma distância D. Então eu quero a distância do espelho à placa de madeira. Pergunta do exercício é essa aqui, ó. X. Beleza? Então, o primeiro passo, vamos achar onde que a imagem da lente se forma, tá? Depois a gente pensa no espelhinho, tá? Vamos lá. Imagem. Imagem na lente. E aí, eu vou usar a equação dos pontos conjugados. Então, vai ficar 1 sobre F. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? O F é mais 30, o P é mais 40, então eu vou calcular quem é o P', tá? Aí passa 1 sobre 40 para o outro lado, do igual fica negativo. Isso aqui é igual a 1 sobre P', né? Então ficou 1 sobre P', aí tira o mínimo, entre 40 e 30, 40 e 30, 120, né? 120 por 30 dá 4 vezes 1, 4. 120 por 40 dá 3, vezes menos 1, menos 3. Então, ficou 1 sobre P', 4 menos 3 é 1 sobre 120. Portanto, o P' é 120 centímetros. Então, a imagem se forma a 120 centímetros da lente, tá? A imagem vai se formar a 120 centímetros da lente. Vamos tentar fazer o esquema aqui. Eu não tenho régua aqui, mas vamos lá, vai. Basicamente é o seguinte. A lente está aqui, ó. A lente convergente está aqui, né? Bom, se o foco é 30 e o objeto está 40, então o objeto está entre o A e o F. Né? Então teremos aqui, ó, né? O F, o O, o outro F, né? Então o objeto está mais ou menos aqui, ó. Objeto de verdinho aqui, ó. O objeto está mais ou menos aqui, ó. Objeto. E aí vamos traçar os raios, tá? Então entra paralelo, sai pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco.
incide pelo centro óptico, não desvia. Incide pelo centro óptico, não desvia, vai cruzar aqui, tá? Então, a imagem formada, se não tivesse o espelho, a imagem formada estaria aqui. Tá aqui, ó. A imagem estaria formada aqui e essa distância da imagem para a lente é o pelinha. Nessa medida a gente acabou de achar 120 centímetros. Estão comigo? Pois bem, a lente está numa placa que ele fala, né? Placa de madeira, tá? Então, a placa de madeira está aqui, ó. A lente está na placa de madeira. Então, aqui está a placa de madeira. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar o espelho plano para que a imagem se forme sobre a placa de madeira, tá? Só que o que a gente sabe? No espelho plano, o objeto e a imagem são equidistantes do plano do espelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar o espelhinho bem no meio, tá? Eu vou colocar o espelho plano aqui, ó. Bem no meio, entre a lente e a posição da sua imagem. Para quê? Porque aí na hora que esses raios pegarem na lente, eles vão ser refletidos, né? Eles vão ser refletidos. Tuf para cá, tuf para cá. E a imagem final, em vez de ser formada ali atrás, tá? Essa imagem vai ser formada aqui, ó. Bem sobre a placa onde a lente está. Deu para entender, gente? Né? E aí o exercício está perguntando essa medida aqui, ó. A medida do espelho para a placa de madeira. Essa medida aqui é x, né? Mas no espelho plano, objeto e imagem são equidistantes, né? Esse aqui é x, aqui é x também, tá? Então, no espelho plano, vamos lá. Espelho plano. Espelho plano. Então, o que a gente vai ter? Da figura, temos que x mais x é igual a 120, né? 2x é 120, então x vale 60 centímetros. Isso nos dá a alternativa C, né? De chuchuzinho, e aí nós matamos o exercício. Deu para entender, gente? Tudo bem? Né? Então, a imagem ia formar ali atrás o espelho. Aí eu botei o espelho, ele refletiu e acabou formando exatamente sobre a tela, que é a placa de madeira, tá? Então eu tenho que colocar o espelhinho bem no meio, entre a posição da imagem, que está a 120, né? E a posição da madeira, tá? Então essa distância aqui deu 120, eu boto o espelho bem no meio, portanto a 60 centímetros. Tranquilo, minha gente? Podemos seguir, então? Vamos lá. Próximo exercíciozinho. Exercíciozinho aparentemente envolvendo ondulatória, né? A figura representa o espectro eletromagnético dividido de acordo com a frequência das ondas que o compõem. Determinada fração desse espectro, com comprimento de onda entre 200 nanômetros e 280 nanômetros, é utilizada como germicida na desinfecção de reservatórios de água, do ar em hospitais, de instalações de processamento e armazenamento de alimentos e de superfícies em geral. Considerando 3 vezes 10 oitava metros por segundo e sabendo que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros, essas ondas eletromagnéticas utilizadas como germicida pertencem à faixa D. Tá bom. Então vamos lá, né? A gente vai usar aqui a relação fundamental da ondulatória. Relação fundamental da ondulatória. É o famoso
V igual a lambda vezes F, né? V é lambda vezes F. Veja, aqui, nesse exercício, eu quero pegar mais ou menos, né, onde vai dar essa faixa aqui, tá? De 200 a 280 nanômetros. Estão comigo? Então, em vez de eu calcular o lambda para 200 e calcular, perdão, lambda, não, né? Vou calcular a frequência, né? Pego o lambda de 200, jogo na formulinha, calculo a frequência. Depois pego o lambda de 280, jogo na formulinha para calcular a frequência, para achar a faixa de frequência, é mais fácil pensar o seguinte, eu vou pegar um lambda médio aqui, tá? Um lambda médio de 200 para 280, eu vou pegar 240 nanômetros, tá? Vou pegar um lambda médio. Então, o lambda médio, 240. Então, a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. O lambda médio, 240. Nano é 10 a menos 9. E aí eu vou achar uma frequência média da faixa, tá? Então, tá bom. Fazendo a continha aqui, vamos lá. Essa frequência vai dar 3 vezes 10 oitava. 240, 10 a 9, né? 10 a menos 9, 10 a menos 8, 10 a menos 7, tá? Então, isso aqui é 2,4 vezes 10 a menos 7, tá? Aí faz 3 dividido por 2,4, 3 dividido por 2,4 dá 1,25. 10 oitava dividido por 10 a menos 7 dá 10 a 15 Hz. Então, a frequência média da faixa 1,25 10 a 15 Hz. Tá? Vou colocar aqui, ó. Frequência média. Beleza? Agora, olha a escala que ele deu de frequência, né? Então, ó, 10 a 16 está aqui, ó. 10 a 14 está aqui. 10 a 15 é aqui no meio. Beleza? Então, 10 a 15, ó, 10 elevado a 15 Hz é a faixa do ultravioleta, tá? Então, portanto, ultravioleta, isso dá a alternativa A de I need you. Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Normalmente é uma questãozinha de ondulatória, a questãozinha para dar uma relaxada na prova, né? Questãozinha, normalmente, tem sido questãozinha mais suave, tá? Bom, vamos para a última questão desse simuladinho gostoso. Olha lá, envolvendo circuitinho elétrico. Determinado jogo para duas pessoas, quando um jogador souber a resposta a uma pergunta, deve rapidamente acionar um botão antes do outro jogador, o que faz acender uma lâmpada próxima a ele por 2 segundos, indicando a prioridade desse jogador para responder. A lâmpada é acesa devido ao fechamento de uma chave interruptora e o acendimento dessa lâmpada impede que a outra seja acesa. Após esses 2 segundos, a lâmpada se apaga e só será acesa novamente quando o jogador voltar a acionar seu botão antes do outro jogador. A figura mostra o circuito que controla o jogo. Esse circuito é composto por um gerador de força eletromotriz de 20 volts. Então vamos lá. Essa força eletromotriz aqui, ó, 20 volts. Resistência interna 5 ohms. Então essa resistência interna aqui vale, esse Rzinho vale 5 ohms. Que mais? 2 lâmpadas iguais de resistência 10 ohms. Então a resistência da lâmpada aqui 10 ohms, dessa lâmpada aqui, 10 ohms, cada uma, e 2 resistores ômicos, um de 25, R1 25 e R2 35. Então, R1 aqui, 25 ohms, e o R2,
35 ohms. Muito bom. E duas chaves interruptoras ideais, C1 e C2. Os botões B1 e B2 atuam apenas para fechar as chaves e não são percorridos por corrente elétrica. Todos os demais componentes do circuito são ideais. Em jogo, o jogador 1 acionou o botão 4 vezes. Espera lá. Então vamos lá. Jogador 1. Jogador 1. E aqui o jogador 2. O jogador 1 acionou o botão 4 vezes, né? O jogador 1, botão 4 vezes, né? Aqui, o jogador 1 acionou o botão 4 vezes e o jogador 2 acionou o botão 6 vezes. 6 vezes. Assim, o tempo total que ficar acesa nesse jogo, no tempo total que ficar acesas, a quantidade total de energia elétrica. Que beleza, né? Ele quer a energia elétrica dissipada pelas duas lâmpadas. Foi de? Tá bom. Então, o que eu tenho que fazer? Energia, potência vezes o tempo. Eu tenho que descobrir a potência de cada lâmpada, multiplicar pelo tempo de cada lâmpada que ficou acesa e depois somar a energia das duas lâmpadas. Beleza? Ele quer das lâmpadas, tá? Então, não envolve energia dissipada nos resistores, só das lâmpadas. Bom, então vamos lá. Quando o jogador 1 bate no botão, fecha o circuito aqui, certo? Ao fechar o circuito, o botão 2, o circuito 2 está aberto, tá? Se o circuito 2 está aberto, não passa corrente pelo ramo aqui de baixo. Ou seja, né, a corrente vai passar por esse circuito aqui, ó. Certo? Tá? Então vamos calcular qual é essa corrente aqui, ó, que vai circular o circuito, que eu vou chamar de I1, tá? Vamos lá. Então a gente tem aqui, jogador 1, aqui quando a chave 1 está fechada, né? Chave 1 fechada. Tá, então o que a gente tem? Aplica lá, primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. A força eletromotriz do gerador, ela é 20 volts. A resistência total da associação vai ser, está em série, né? Vai ser a resistência da lâmpada, mais a resistência do resistor R1, mais a resistência interna do gerador, tá? Então eu vou somar as resistências aqui. Vai ser 10 da lâmpada, mais o R1, que é 25, mais a resistência interna do gerador, que é 5 ohms, tá? Então, vamos achar essa corrente I1. Então, esta corrente I1 vai nos dar 25 mais 5, 30, mais 10, 40, 20 por 40, meio ampere. Então, a corrente que circula o circuitinho, meio ampere, né? Então, qual que vai ser a... Vamos calcular aqui, agora, na lâmpada L1, tá? Então, na lâmpada L1. Então tá, o que a gente sabe? Que energia é potência vezes o tempo. Tá, então energia na lâmpada 1. Qual é a potência que a lâmpada 1 dissipa? Vamos lembrar aqui, ó. Nós temos 3 formulinhas para calcular a potência elétrica. O PIL, o PIR e o PUR. PIL, PIR and PUR, tá? Nesse exercício, o que eu tenho? Eu tenho a resistência da lâmpada 1, olha que legal. Eu tenho a resistência da lâmpada 1, né?
E eu tenho a corrente que passa pela lâmpada 1. Corrente e corrente, tá? Então, olha só, eu tenho a resistência e a corrente. Então, dá para calcular pela formulinha do meio, né? Então, a potência aqui, eu vou abrir como I quadrado vezes R. Estão comigo? Então, vai ser a corrente I1 ao quadrado, vezes a resistência da lâmpada, vezes o tempo que a lâmpada ficou ligado, tá? Então, a energia vai ser a corrente I1, que a gente achou ali em cima, meio ampere, vezes a resistência da lâmpada 1, que é igual da lâmpada 2, que é 10 ohms, e o tempo que a lâmpada 1 ficou ligada. Veja, ele fala que cada lâmpada fica acesa por 2 segundos, certo? Só que o jogador 1 acionou a lâmpada 4 vezes. 4 vezes 2 segundos, 8 segundos ficou ligada. Estão comigo? Né? Então, fazendo a continha, meio ao quadrado é 0,25 vezes 80 dá 20 joules. Então, essa energia elétrica e 1 aqui dá 20 joules. Essa é a energia dissipada na lâmpada 1. Beleza? Aí a gente vai fazer exatamente a mesma coisa agora, fechando a chave 2. Vamos lá. Chave 2 fechada. Então, quando a gente fecha a chave 2, né? Fecha a chave 2, fecha essa chave aqui, o que acontece? Né? O circuito, a chave 1 está aberta, então o circuito vai ser fechado agora no ramo de baixo, certo? Então, vai passar uma corrente aqui para cá. Essa corrente aqui, eu vou chamar ela de I2, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali. U é igual a R vezes I. A DDP total é a do gerador, 20. A resistência total está em série, é a resistência R2, que é 35, mais a resistência da lâmpada, que é 10, mais a resistência interna do gerador, que é 5, vezes o I2. Então, o I2 vai dar 35 mais 10, 40, mais 10, 50, certo? Então, vai ficar 2 sobre 50, 2 sobre 5, 0,4. 2 dividido por 5, 0,4. Isso que a gente vai dar 0,4 amperes. Muito bem, e agora nós vamos calcular a energia elétrica na lâmpada 2. Né? Então, na lâmpada L2. Mesmo raciocínio. Então, a energia é potência vezes o tempo. Então, a energia na lâmpada 2 é a potência da lâmpada 2, que é o I2 ao quadrado, vezes o R da lâmpada, né? Vezes o tempo que a lâmpada ficou ligada, tá? Vem para cá. Então, essa energia 2 vai ser a corrente, que é 0,4, ao quadrado, vezes a resistência da lâmpada, 2, que é 10, vezes o tempo que a lâmpada 2 ficou ligada. O jogador 2 acionou 6 vezes. Cada vez que ele aciona, fica ligado por 2 segundos. Então, 2 vezes 6, 12. 12 segundos, tá? Então, essa energia E2 vai dar 0,4 ao quadrado vezes 120, 19,2 joules. Então, a resposta final é a soma, né? Então, vamos fazer aqui. Energia total nas lâmpadas vai ser quem?
essa energia total, a energia total que ele busca, vai ser energia gasta com a lâmpada 1, mais energia gasta com a lâmpada 2. Então, essa energia total vai ser 20 mais o 19,2. Então, essa energia total vai dar 10, 20, 30. 39,2 joules. Certo? Isso dá a alternativa B, né? Então, energia total, 39,2 joules. Isso nos dá a alternativa B. Com isso, matamos o exercíciozinho, tá? Então, exercíciozinho bonitinho, né? Você tem que ficar pensando, né? Tem que estar bem atento em relação aos dados, né? Qual botão fica acionado, qual lâmpada fica ligada, por quanto tempo, né? E aí a parte elétrica é você calcular a corrente, tendo a corrente, calcular a potência e a partir disso calcular a energia. Estão comigo, gente? Tudo bem? Beleza? Então, meus amores, suave esse exercício. Então a gente chegou ao final de mais uma revisãozinha bonitinha, gostosinha, tá? Então, desejo a todos boa prova da Unesp. Lembrando que, assim que a provinha da Unesp chegar na minha mão, farei a correção dela, né? E posto lá no YouTube e no Instagram. Beleza, gente? Suave, suave na nave.